Olá, bem-vindo novamente ao projeto Production Mode, projeto inicial. Nessa aula, nós vamos fazer algumas atualizações no nosso código e eu vou incluir mais um método que talvez ajude a gente a reduzir a quantidade de código que nós colocamos no hql.xml. Bom, para isso, antes de nós começarmos, vamos fazer uma conexão aqui com o nosso banco de dados. Vamos utilizar o data source aqui do MySQL. O nosso banco de dados, já estou aqui com o AMP inicializado. O banco, se eu não me engano, eu esqueci o nome, se não me engano, acho que era agência. User, root, password, root também. Vamos testar a conexão. Ok. Caso vocês não tenham o driver, vai aparecer um botão aqui em algum lugar para vocês fazerem o download do driver. Clique em Apply. Vai perguntar se quer adicionar o Git, vou colocar Yes. Então nós temos 3 tabelas aqui, mas nós só estamos trabalhando com o projeto. Esse daqui é de um outro projeto, se não me engano, do Maratona Java. Então vamos fazer o seguinte, clique com o botão direito, Open Console. Vamos fazer um select asterisco from projeto. Aqui o agência. Vamos dar uma olhadinha. Legal, nós temos 3 carinhas, projeto 1, 2 e 3. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é ir lá no nosso bin, primeira melhoria de código, que o próprio IntelliJ está falando para a gente não utilizar a injeção diretamente nos atributos. Então, se nós apertarmos Alt Enter, ele vai querer construir aqui um construtor passando diretamente, fazendo a injeção através do construtor e não diretamente no campo. Então, isso é uma sugestão do NetBeans e realmente fica melhor você fazendo a injeção das dependências diretamente aqui. Se você tivesse mais de um DAO, você só chama o DAO aqui, passando a outra classe da mesma forma que nós estamos fazendo aqui. Legal. Então, vamos ver se está funcionando corretamente. Vamos inicializar aqui em modo debug. Legal, está funcionando perfeitamente. Vamos voltar aqui. Outra coisa, não lembro se eu cheguei a falar para vocês. Se vocês quiserem, vamos voltar aqui no index.web, Se vocês quiserem habilitar o hot deploy, por exemplo, você quer fazer uma mudança e sem ter que reiniciar o servidor, você quer ver essa mudança aqui, só fazer uma atualização na página. Bom, para isso eu não lembro, faz um tempo que eu gravei as aulas. Clica aqui no JBoss, Edit Configurations e coloca aqui On Update Action e On Frame Deactivation, essa Update Classes and Resources, essa opção, para os dois. Porque quando você clicar em alguma outra coisa que esteja fora do IntelliJ, por exemplo, vou clicar aqui em outra tela, ele vai fazer o carregamento automático. Então, isso nem sempre funciona, depende do que você alterar. Se não me engano, eu já falei isso no curso. Bom, continuando. Essa foi a primeira modificação. A segunda, vamos lá no nosso DAO Implementation. Legal. Um usuário falou por que nós não estamos utilizando aqui a sobrecarga. Para falar a verdade, esse é um código que eu fiz há muito tempo, estava começando ainda a desenvolver em Java e eu nem sequer lembrei que poderia ter utilizado a sobrecarga aqui. Então nós podemos utilizar aqui a sobrecarga. Porém, às vezes eu fico pensando, se você está chegando num projeto, você pega esse código, imagina que você está lá no test bin e você tem aqui, nós temos no método init, nós temos o list out, mas imagina que nós temos chamada para 2 métodos, um assim e o outro assim. Então, às vezes a sobrecarga de métodos, ela pode deixar um pouco mais confuso do que deveria ser, porque você vai precisar ler algum tipo de comentário ou até mesmo você tentar entender o que o método faz. Sendo que dessa forma, você batendo o olho,
você consegue entender. Então, para quem é iniciante no Java, acredito que essa seja a melhor forma, porque você já bate o olho, você lê o método e já sabe qual é a diferença nos dois. Mas os conceitos de orientação a objeto falam para a gente utilizar a sobrecarga. Por quê? Porque nós estamos apenas mudando aqui um parâmetro. Então, o que vamos fazer? Vamos utilizar a sobrecarga aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos renomear aqui para param. Vamos utilizar a refatoração, Shift F6, params, parâmetros. Nós já temos aqui um. Bom, deixa como values mesmo. Vamos lá no nossa interface. Na nossa interface aqui nós podemos renomear aqui para params. Por quê? Porque quando renomeamos aqui, quando você chamar o método, você vai ler esse params e aqui não faz diferença para a gente. E aqui no find by HQL query, nós vamos renomear aqui também. Então, query ID, max results e pronto, agora temos uma sobrecarga. Agora, quando nós viermos lá no nosso test bin, dá o ponto find by HQL query, você vai ter as duas opções aqui aparecendo. Legal, essa é a segunda melhoria que nós fizemos. A próxima é para tentar reduzir essa quantidade de queries que nós temos aqui no HQL. Porque às vezes nós temos queries bem simples. Por exemplo, essa query aqui nós estamos apenas utilizando uma classe, utilizando o like e um end. Nós estamos apenas fazendo uma query simples, mas nós tivemos que criar aqui no HQL.xml. Quase não sai. O que vamos fazer? Vamos criar um método então que monta esse carinha aqui automaticamente para a gente. Bom, para criar esse método, vamos vir aqui embaixo. Vamos parar aqui porque nós não vamos mais utilizar por enquanto. Vamos criar aqui então public list t. Vamos chamar de find by attributes, porque vai ser encontrado, essa query vai utilizar os atributos da classe. E o que eu vou fazer? Aqui nós temos uma query ID e nós temos os valores. Só que agora eu preciso também saber quais são os atributos. Nesse caso aqui, nome e ID. Então eu vou criar um map de string. E aqui nós estamos utilizando object. Ou seja, vamos utilizar object também para os valores. Porque, por exemplo, aqui o nome é string, mas o ID é long. Então tem que ser object. Faz o import. Vamos chamar aqui map attributes, map attribute value, e vamos ter também uma lista de condição. Essa lista de condição, por exemplo, aqui nós estamos utilizando o like. Na verdade, condições, o end é operador lógico. Então, a lista de condições nós temos aqui no caso o like e o igual. Nós poderíamos fazer, vamos fazer diretamente pela string aqui, condition. Mas depois nós vamos trocar esse cara para um enum. Na verdade, vamos trocar para um enum, vamos criar um enum agora mesmo, para não perder tempo. Aqui no model, vamos criar aqui um novo pacote chamado enums. E vamos criar aqui um Java Class enum chamado conditions. Ou condition. Melhor condition. Legal. Vamos criar dois para começar. Like. E vamos criar equal. Vai ser igual. Então, eu tenho uma super aula lá no curso Maratona Java sobre enums. Getter. Legal. Então, agora vai ser uma lista de condition do pacote DevDojo. Conditions. Legal. Temos falando que pode ser utilizado string. Vamos ignorar esse warning.
Agora nós vamos ter que montar a nossa query. Bom, como é que nós fazemos para montar a nossa query? Nós poderíamos utilizar string, mas vamos utilizar string builder, porque ela pode ficar um pouquinho grande. Então, string builder, vamos chamar de SQL, recebe new string builder e vamos definir uma capacidade inicial de 80. Vamos colocar aqui sql.append, da mesma forma que esse aqui. Na verdade, o começo é exatamente o mesmo. Então, eu vou copiar aqui de SB, só renomear para SQL. Na verdade, até mesmo esse SB aqui, Shift F6, SQL. Pronto. Legal. Agora, nós temos que pegar os valores que estão dentro do nosso map. Bom, a melhor forma de fazer isso é utilizando map.entry. Nós vamos chamar aqui o mesmo valor, string, object. Esse carinha aqui vai ser o entry, dois pontos, map attribute value, ponto, entry, set. Legal. Agora nós temos um problema, porque para montar a nossa query, nós estamos fazendo uma query meio que genérica. Então, nós temos duas opções. Nós temos aqui, vamos voltar no HQL, nós temos where, nome, like, alguma coisa, e depois nós temos um end, e nós podemos repetir esse end várias vezes. Então, o que nós vamos fazer? Isso não vai cobrir 100% dos casos, mas vai cobrir uma boa quantidade deles. Nós temos que ter uma variável auxiliar aqui, porque isso é um for, mas nós não temos uma variável auxiliar nesse for. Vamos utilizar aqui int i recebendo 0. Se o i for igual a 0, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar esse mesmo SQL que tem aqui e agora concatenar com where. SQL.append. Deixa eu ver. Não temos um espaço aqui, vamos dar um espaço aqui. Where, vou colocar maiúsculo, where é ponto. Então, agora vem o atributo. O atributo é a chave. Attribute value. É ponto, ponto append, entry, ponto get key. Ponto append. Agora nós temos que dar um espaço. Ponto append. Então tá ficando mais ou menos assim. Select, vou colocar aqui, comentário select é from a classe, por exemplo, projeto where é ponto nome, espaço, agora vem a condição. Então, nesse append aqui, nós temos o conditions.get na posição, nós estamos utilizando o i, certo? Então, vamos utilizar o i aqui. Ponto get condition. Por quê? Porque eu quero o valor que está dentro da condição. No caso aqui, ou like ou o igual. Então, nome, uma condição, imagina que nós passamos like. E agora nós temos que pegar o parâmetro. Então, eu não sei, eu não tenho nenhum nome para os parâmetros, que nem nós definimos aqui, por exemplo, nome e ID. Então, vamos ter que fazer um dinamicamente. Ponto append, vamos dar um espaço aqui, value, dois pontos value, porque isso é um parâmetro que será ponto append o i. Então, tá mais ou menos assim, where nome like, dois pontos value, 0. E agora, caso nós tenhamos uma outra condição, um end, significa if, na verdade, else. Nós vamos colocar sql.append. Vamos trabalhar com apenas uma solução, que será utilizando end para todos. Você pode mudar isso, depois eu vou explicar como. End é ponto
ponto append exatamente a mesma coisa aqui. Vou copiar, pum. Então, por exemplo, value 0. Se tiver mais de um valor aqui nesse map, nós vamos iterar novamente e vai ficar end é ponto. Imagine que é o ID. A condição nós vamos utilizar o equal, vai ficar igual a 2 pontos value 1. Então é isso que nós estamos montando aqui. E lógico, se estamos dentro de um for, trabalhando com i e mais. Então, nós montamos agora a nossa query. Precisamos agora fazer alguma coisa parecida com isso aqui. Vamos colocar então, vamos fazer o i voltar a 0, porque se nós montamos o velho aqui, nós vamos ter que reutilizar ele em algum momento. Legal, vamos colocar então type de query, vamos copiar esse carinha aqui, Ctrl C, Ctrl V, só que em vez de HQL é SQL. Na verdade isso é um HQL, na verdade não é um SQL. Então vamos Shift F6, esse cara é um HQL, pronto, mais bonitinho. Só que é .toString. E vamos fazer agora um for. Novamente esse forzinho aqui. Vamos colocar query.setParameter. O nome do parâmetro vai ser valor mais i e o valor de .getValue. E lógico, i mais. Return query.getResultList. Legal. Vamos adicionar aqui um @override e colocar esse método lá no DAO. Ctrl Alt L para organizar o nosso código. E vamos fazer um teste. Bom, vamos colocar aqui DAO.findByAttributes. Nós temos que criar um map primeiro. Então, map string, vírgula, object, map new. Vamos colocar o link de hashmap. Linked hashmap. Legal. Map.put. Então, a string, o atributo vai ser nome. E o valor vai ser, nós vimos aqui no nosso banco de dados. Vamos colocar projeto 1. Projeto 1. Legal, tá bom. Down.findByAttributes. O que mais nós precisamos aqui? As condições. Então as condições nós conseguimos criar diretamente aqui como collections.singletonList. Condition.like. Vamos adicionar uma variável local, chamar ela de projeto list, só para verificar mesmo se está imprimindo. Projeto list. Vamos colocar um breakpoint bem aqui e vamos inicializar nosso projeto. Legal. F8. Parece que teve algum problema. Legal. Nós temos aqui algum problema, então vamos verificar qual é esse problema. Parâmetro com o valor 0 não existe. Então, vamos ver o que eu errei. É difícil, viu? Quando você fala duas línguas.
Vamos tentar novamente, volta para cá, volta para o teste bin, coloca um breakpoint novamente. Como eu não terei o nome da assinatura do método em nada, só terei uma string, ele fez o hot swap. Legal. F8, oh, parece que funcionou, hein? Projeto list, legal. Achei projeto 1, que realmente foi o que eu queria. Agora vamos fazer um teste, vamos procurar projeto, o nome, ID, projeto 1, e o ID do projeto 1 é 1, só que é um long. Collections. Aqui não pode ser mais esse. AsList. Importa estaticamente do arrays.asList. E vamos adicionar aqui conditions.equal. Legal. Vamos voltar para cá. Breakpoint aqui de novo. F8. Like igual. E projeto 0. Então vocês podem ver que está funcionando. Size 1, projeto list aqui. Se nós vermos, temos projeto 1 novamente. Porém, não está muito legal essas 3 linhas aqui. Bom, para resolver esse problema, infelizmente, o Java ainda não oferece nada para você criar um map, pelo menos eu não achei, em uma linha. Então, nós podemos fazer o seguinte, vamos utilizar o Guava. O Google tem um negócio parecido que faz isso. Guava Maven. Eu acho que eles têm uma versão mais atual do que 19. Vamos voltar aqui. Legal, vamos utilizar essa 20. Copia esse cara, Ctrl C, volta para o projeto, vai lá para o POM, Ctrl E para aparecer ali, adiciona esse cara, F4, Artifacts, o meu já adicionou aqui automaticamente o Guava, se eu não adicionar, dá 2 cliques no Guava aqui, sim, adiciona automaticamente lá, e vamos fazer o seguinte, no teste bin, o Guava, ele tem um carinha que é chamado Immutable Map. Então nós podemos utilizar aqui esse Immutable Map aqui do Google, com.google.com.off. E você pode passar chave-valor em uma linha só, que ele retorna um map. Então isso é muito legal. Nós podemos fazer o seguinte: key 1, value 1, key 2, value 2. Olha que legal. Nós fazemos o seguinte: Ctrl X, Ctrl V. Remove essas 3 linhas aqui. Remove esse ponto e vírgula. Vamos reiniciar, porque adicionamos uma livraria. Uma biblioteca, perdão. Nem fiz o teste para saber. Bom, já pude ver aqui que está funcionando, mas se quisermos utilizar o breakpoint, F8 ainda continua funcionando. Então dessa forma você consegue utilizar em uma linha. É um pouco engessado porque você tem que cruzar exatamente a mesma quantidade de parâmetros aqui, com a mesma quantidade de condições, mas fazer o que? Às vezes sacrifícios são necessários. Dessa forma você consegue economizar bastante queries aqui no hql.xml, deixando isso só para queries realmente um pouco mais complicadas. Mas e se, por exemplo, você não quisesse? Eu não vou fazer aqui, mas vou explicar. Se você não quisesse utilizar o end aqui. Bom, da mesma forma que criamos uma lista para condições, você pode criar uma lista para operadores lógicos, com uma outra condição, AND, OR, e, por exemplo, adicionar aqui uma outra lista, só que agora para operadores lógicos. E fazer da mesma forma que nós fizemos aqui, pegando sempre da mesma posição, utilizando o I. É uma forma que vocês teriam se vocês quiserem, por exemplo, utilizar o OR, o OU, ao invés de ficar o AND para todas elas. Então, é apenas uma sugestão caso vocês queiram. Bom, vou comentar esse código, ele está lá no Bitbucket.
Eu vejo vocês então, caso tenha alguma atualização, eu crio uma outra aula e posto novamente lá no Bitbucket. Então vejo vocês aí nos cursos do DevDojo. É um prazer estar podendo aqui falar com vocês. Até mais. Se vocês quiserem remover aqui, por exemplo, temos vários imports não utilizados, Ctrl Alt O. E remove os imports não utilizados aqui no nosso código. Bom, com isso finalizamos a nossa aula. Valeu por tudo, até mais.